Boa noite a todos aí. Estamos aí de volta nessa quarta-feira, né, que já começou a dar problema, né? Antes de eu começar a falar no tema aí do professor Olavo de Carvalho e dessa PEC, eu queria deixar aqui um registro no último vídeo que eu coloquei aqui a respeito do João Dória, né? Muita gente aí se revoltou a respeito do meu posicionamento, mas acho que vocês não entenderam. Meu posicionamento não foi quanto a limpar a praça e fazer aquilo que ninguém fez há muitos anos, não, que eu acho que deveria ser feito. Foi a forma como ele fez, quebrando parede e entrando quando tinha gente dentro de casa. Então acho que aquilo ali poderia ser melhor organizado. Mas eu deixo aqui um alô muito grande. Esse canal aqui não é um canal para ser ditadura de opinião, não. Né? Nem sempre o que eu vou falar aqui vocês vão concordar e vice-versa. E cada um com sua opinião, pô. Entendeu? Cada um com a sua opinião, não tem problema nenhum. Opinião eu digo que é igual a furico, cada um tem o seu. Não é isso? Então vamos seguir agora o que importa aqui. Olavo de Carvalho na TV aberta ontem no Danilo Gentili. Realmente eu fiquei bastante contente por ver o professor Olavo de Carvalho, porque foi ele que foi responsável em 2008 para fazer uma revolução na minha cabeça. Eu era um analfabeto político, né, vamos dizer assim, até 2008, e realmente conhecendo a literatura, aprendendo com Olavo de Carvalho, vendo os vídeos dele, e entendendo um contexto de história que não me foi apresentado, como não foi apresentado a muitos brasileiros, né? Aquilo foi realmente maravilhoso, aquele contato, e revolucionou a minha vida. Eu posso dizer que de 2008 para cá, eu sou uma outra pessoa em termos de entendimento de mundo, macrovisão, entendimento político. Realmente o professor Olavo de Carvalho é um notável para mim que deveria estar hoje sendo contratado por empresas, empresários. Ele tinha que ter um programa de 3 horas ele falando diariamente para a gente poder aproveitar ao máximo a essa sabedoria que ele tem, né? Ao entendimento, a cosmovisão dele, o entendimento de mundo, de articulação política. Ele realmente é... Eu aconselho a você que ainda não conhece o professor Olavo de Carvalho, que você abra o seu YouTube aí e comece a ver os vídeos dele, comece a conhecer a obra filosófica do professor Olavo, que realmente é um divisor de águas para nós. A pena foi realmente que ele teve que dividir o horário lá com o Sepultura. Porra, aí foi sacanagem, eu acho, né? Porque para mim um programa ali seria muito pouco ainda, mas teria que ser um programa exclusivo ali pro professor Olavo de Carvalho, no mínimo, né? Um programa assim, sendo bem comedido, né? Mas valeu a atitude lá do Danilo Gentili, ele abriu ali o microfone, o programa dele. É muito importante o filme Jardim das Aflições, que estreia hoje, né, em circuito fechado, e amanhã já vai estar em algumas salas do Brasil. É importantíssimo que você veja. Eu já li aqui o release, tá incrível. Tudo que a gente puder ter nesse momento, né, em termos de pensamento, que eu não vou chamar de direita, eu vou chamar de pensamento do que é o certo, né, nem de direita nem de esquerda, ou seja, uma informação lúcida, como eu sempre gostei de falar aqui para vocês, é muito importante. E o fato de Jardim das Aflições estar sendo lançado em algumas salas aqui do Brasil, olha o impacto que isso vai causar na mente de milhões de pessoas que não conhecem ainda o professor Olavo de Carvalho. Então, parabéns ao Danilo Gentili pela coragem. E eu vendo ontem o programa, que decepção que eu tive mais uma vez, né? Porque o filme foi escrito em alguns festivais de cinema. Quando que eu iria pensar que um festival de cinema houve boicote de diretores, de produtores
porque não queriam ver o Jardim das Aflições. Ou seja, pasmem, né? O cinema, as pessoas que militam nas artes, que eu falo para vocês, que é toda aparelhada há muito tempo, né? Mas uma atitude como essa, de censura prévia, porque ninguém tinha visto ainda o conteúdo. Mesmo que tivesse visto, já seria um absurdo, mas censuraram no cinema. Então, só reforça a nossa tese de que o Brasil está aparelhado em todas as vertentes, principalmente na cultura. Se você for pegar aí estudar como foi o processo do Jango, né, na época que o Brasil era presidencialista, aí teve um ato, foi para parlamentarismo e depois teve um plebiscito, onde a classe artística começou a fazer uma pressão e pedir para que voltasse para o presidencialismo, para o Jango poder ter todo o poder, né? Porque ele, como no parlamento, ele não tinha todo o poder. Então, desde aquela época lá, eles sabiam. E aí o marxismo cultural ele é muito cirúrgico nessa maneira de aparelhar. E eles realmente, foi um grande erro para mim da época do regime militar, foi ter acreditado na bondade de que eles queriam, porque foi no regime militar, por exemplo, que nasceu a Embra Filmes. Isso é porque nós vivíamos numa época de ditadura. É só um idiota, só uma pessoa que não estuda para poder ver que num governo ditatorial não haveria a menor possibilidade de criar uma empresa brasileira de filmes. Sabe, isso aí em qualquer lugar do mundo não seria possível. Mas, infelizmente, né, a gente vê um comportamento de cinéfilos, de diretores, de produtores se retirando seus filmes do festival porque o Jardim das Aflições estavam lá entre os filmes a serem mostrados. Isso é sinal de que nós estamos no caminho certo. Intervenção militar, nosso movimento domingo só cresce, do dia 4, quem puder ir, Rua Sargento Mário Cozel, número 222, né, lá em São Paulo. Eu estarei lá com uma galera. Isso é sinal de que a gente está do lado certo. Tudo aquilo que eles falam que é bom, a gente pode, sem pensar e sem pesquisar, dizer que é o oposto, né? Sempre assim. Siga essa máxima que vocês vão entender. Mas eu fiquei chocado realmente com o depoimento dos produtores, dois jovens que falavam lá que foram boicotados e foram maltratados. E eu não esperava isso do cinema, cara. Do cinema. Esses caras que lutaram tanto, que foram tanto, falam tanto de um governo ditatorial, de uma censura, eles censuraram um filme, cara. Meu irmão, é o fundo do poço, é o fim, né? Por isso que a gente vê um cinema nacional hoje com essa qualidade, que é cada vez mais uma merda. Se você liga a Rede Brasil, o Canal Brasil, só passa filme de esquerda. Você pode ver lá, se você encontrar algum filme que pense diferente, eu dou um prêmio para você. É uma cultura totalmente aparelhada, eles tentam fazer uma lavagem cerebral, né? Então Rede Brasil, Canal Brasil, é só filme de esquerda, é só filme arrebentando o regime militar, é só filme denegrindo a imagem militar o tempo todo, isso pago com o nosso dinheiro. Mas eu quero deixar aqui a coisa boa, que foi mesmo que a gente ouviu ali o professor Olavo muito pouco, mas 1 minuto do professor Olavo de Carvalho falando equivale a uma eternidade dessas bostas aí que falem, né? Então foi muito positivo, eu acho que é um grande ponto de partida e que isso possa se repetir. E que a gente dia 4 possa fazer a nossa manifestação lá em São Paulo e começar a engrossar o caldo desse movimento, que já tem muita gente que gente. Vai ser um movimento realmente que pegou aí na veia. Por que ele pegou na veia? E agora eu vou entrar, eu falava aqui num vídeo domingo, quando eu fiz o vídeo, eu falei que a PEC do Miro Teixeira foi bloqueada pela base governista, mas que o Lindbergh Faria ia deixar para votar a PEC que ele estava propondo nessa quarta-feira, que era hoje. E o que aconteceu? Bingo! Se eu apostasse minhas fichas que ia ser aprovado, talvez pessoas pudessem falar, não,
No Senado nós temos ali alguns senadores que inclusive votaram no impeachment, que inclusive foram contra, são contra o governo da Dilma, são contra. Queridão, pensa comigo. Aqui o jogo é da frieza, lucidez, tranquilidade, sem emoção, né? Então, você acha que os senadores não são ligados a alguns partidos? Claro que são. Vocês acham que o vulcão de merda que está espalhado no Brasil hoje, né? Ele, se não for feito alguma coisa para poder se ganhar tempo e para poder tirar da reta algumas pessoas que ainda não estão na reta, mas vão chegar daqui a pouco, o que vai acontecer? Então, os senadores, eles acabam sentando com a base dos seus partidos e aí, com certeza, tem aquele papo: ô, senador, se o senhor não votar essa PEC aí do Lindbergh para direta já, o senhor vai ferrar a gente. O senhor vai foder meu batalhão, meu esquema aqui. É assim que funciona, né? Então, a gente vê o Ricardo Ferraço, Simone Tebet, sei lá, todos votaram a favor, né? Então, por aí você vê que o negócio, o buraco é muito mais embaixo e o que vale mesmo é o interesse deles, porque na verdade na cabeça deles, daqui a pouco isso tudo vai acabar e vai todo mundo voltar para o seu poder, vai todo mundo tá comendo da melhor comida que eles comem, o Temer vai estar fazendo churrasco, almoço, jantar, é uma putaria que toda hora tem dinheiro público sendo gasto, você tá entendendo? E a gente vai continuar nessa merda que a gente está aqui, né? Até ter uma intervenção militar, porque é a única solução para o Brasil. Eu vou repetir isso aqui até eu ver os militares lá no poder enjaulando esses vagabundos e depois deles sendo enjaulados, as pessoas de bem assumirem o poder pelo Brasil, né? E que bandeiras vermelhas sejam proibidas no Brasil, como foi lá na Polônia e como é na Polônia. Mas vamos lá. Essa PEC ela é muito estratégica, porque tem uma contra-informação dizendo que isso não vale para esse mandato, né? Que não vale para agora, Santos. Você está preocupado aí, mas essa PEC aí que o Lindinho aprovou, ela não é para agora. Ela é só para a próxima eleição. Engano seu, tá? Se houver vacância até dezembro de 2017, eles podem fazer eleições diretas em até 90 dias, tá? Então, não se iludam, porque o Lindbergh Farias, ele não ia ficar lá gastando seu precioso tempo para ficar de palhaçada para a próxima eleição. Eles querem dar o cavalo de Troia exatamente nesse momento, que esse momento é o momento que eles precisam, né? E isso vai ser feito. Então, tudo que a gente está vendo agora, né, de informação, de contra-informação, a gente precisa fazer uma análise fria, porque eu avisei que essa PEC ia ser aprovada. Se você pegar meu vídeo no domingo, eu falei, eles vão aprovar. E não deu outra. Chegou um momento, meu irmão, que é bola ou búlica. Ou eles vão fazer essa aprovação, ou o negócio vai ficar muito ruim para eles. Entendeu? Porque no fundo, é tanto problema, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que o povo não tem tempo de filtrar as coisas. Eu falei isso aí. Se você não tiver uma frieza, tu entra no meio do bagulho e tu sai, e caramba, já aconteceu outra coisa. Calma. Tu tem que anotar. Eu fico anotando, ó, tá sendo votado agora lá a questão do foro privilegiado, né? É claro, tem dias que eu estou em casa, tem dias que eu estou trabalhando, fazendo algumas coisas, então não dá para acompanhar tudo, mas eu procuro no final do dia, com a cabeça fria, entrar nos veículos, aí dou uma olhada. Tem veículo que só serve para apontar, né? Só serve para apontar alguma coisa. Você só vai ali, aponta a pauta, depois tu vai buscar na tua fonte. Então, mas é muita informação. Então, se você não tiver preparado, você vai entrar no circuito deles. E aí você está lascado. Mas a PEC foi aprovada, essa é a verdade, né? Assim como foi a lei da migração, assim como eles estão passando todas as pautas. Por isso que eu digo que hoje nós estamos num caminho sem volta. Não há solução para o Brasil a não ser uma intervenção constitucional militar, né? Eu estava conversando ontem, meu aniversário, eu estava aqui em casa com a família e conversávamos eu com meu tio tem 85 anos, sobre o período do regime militar, tal, meu primo está com 50 e pouco, então são pessoas que viveram naquela época, né? E é unânime dizer que aquela época houveram alguns problemas, mas
problemas assim, mínimos, perto do que é hoje. Se você pegar, por exemplo, a mancha criminal, é uma covardia. É uma covardia. O Brasil, naquela época, para vocês terem uma ideia, estava na posição 174, eu acho, na economia do mundo. Foi para a 8ª economia no mundo, na época do regime militar. Então, são abismos, assim, vamos dizer, né? Que não tem nem como você contestar. São coisas assim bem opostas, né? Entre uma coisa e outra tem uma diferença danada. Então, eu espero, na verdade, que a gente possa estar lotando esse evento lá no domingo para poder fazer essa força de oposição, porque se formos esperar isso aí continuar ou ter algum jeito, não vai dar nenhum futuro para a gente vai continuar falando das mesmas coisas. Tá bom? Valeu, gente. Esse foi o vídeo de hoje e a qualquer momento, de acordo com os problemas, a gente volta fazendo aí um vídeo para a gente. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.